Bom dia, amados jovens da geração final. É uma alegria estar com vocês. Deus espera vocês na frente da batalha, sendo um com Ele. E hoje nós vamos compartilhar alguns princípios espirituais de ações de graças. Nós não teremos tempo para desenvolver, mas eu creio que eu mencionando esses princípios, vocês serão capazes de desenvolver e aplicar esses princípios para as suas vidas. Primeiramente, nós precisamos perceber que o nosso momento de comunhão com o Senhor todos os dias é algo fundamental para a nossa vida cristã e é algo que o inimigo de Deus quer tirar. Na operação do mistério da iniquidade, uma das ações será fazer com que você não tenha o seu momento de comunhão com Deus. Nós podemos ver esse princípio em Daniel 8:11, que diz: sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. E também em Daniel 11:31, dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aqui nós podemos ver que o inimigo tem como meta deitar o santuário abaixo, quer dizer, atacar a igreja, tem como meta profanar o santuário, mas preste atenção, tirar o sacrifício diário. Lembre-se que a sua comunhão com Deus é o momento do seu sacrifício diário ao Senhor. Momento em que você oferta algo ao Senhor e também o Senhor oferta para você. Então, esse momento de comunhão pela manhã é algo fundamental para as nossas vidas cristãs. E lembre-se, o inimigo vai fazer de tudo para tirar isso de você. Não permita. Agora, eu vou entrar na questão de ações de graças. Mas para poder dar uma visão prática, eu vou usar uma porção da Bíblia que envolve oração e envolve ações de graças, de uma maneira prática. Está em Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. É a porção que fala sobre os 10 leprosos. Não sei se você sabe ou não, mas essa é uma porção muito importante que ilustra esses princípios ligados à oração e ações de graças. Diz o seguinte, versículo 11, de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Aqui nós podemos ver 10 leprosos, 10 pessoas enfermas que saíram ao encontro do Senhor. Então, essa é a nossa atitude quando nós vamos para a oração, nós vamos ao encontro do Senhor, certo? E aqui diz, ficaram de longe. Então, aqui há uma menção de distância. Na nossa busca ao Senhor pela manhã, nós precisamos ter sempre a noção da distância. Estamos longe ou estamos perto? Nesse caso, como eles eram leprosos, e segundo a lei, o leproso não pode se aproximar das pessoas sãs, das pessoas saudáveis, então nós vamos perceber algo, geralmente na nossa experiência. Quanto pior a nossa situação, quando a gente se acerca ao Senhor, nós ainda procuramos manter uma distância, não é assim? Também você, na sua prática?
porque você se acha indigno, você vai orar, mas você mantém ainda uma distância, tá? Agora, vamos ainda continuar falando. E aqui, eles oraram juntos, porque eles gritaram juntos ao Senhor: Mestre, compadece-te de nós, tá bom? Nesse caso, nós temos uma oração coletiva. Todos eles estão pedindo a mesma coisa. Mas isso também vale para a oração individual. Ele diz assim: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Eles eram pessoas leprosas, né? O sentimento dessa doença e tal. Daí o versículo 14: ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Essa porção da palavra é uma porção bastante interessante, porque aqui não diz que o Senhor os curou. O Senhor não os curou na hora. O Senhor falou com eles, mas não os curou. Você percebe? O Senhor disse a eles: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Significa, vocês devem ir até o sacerdote, porque chegando lá, vocês já estarão curados. E aí vocês vão ter que fazer todos aqueles rituais de purificação. Então, olha só, aqui nos mostra a importância de que quando nós estamos em oração, a fé estar presente. Nós temos que obedecer ao Senhor sem estar curado ainda, sem o problema estar resolvido, mas preste atenção, eles obedeceram, e isso é fundamental para a cura. A presença da fé na comunhão, na oração. Eles deram um passo de fé, eles foram até o sacerdote, tá certo? Para quê? Para que pudesse fazer o ritual, e aqui a palavra diz: indo eles, foram purificados. Então, quando na sua oração o Senhor fala algo a você, obedeça. Isso faz parte do processo. A obediência na oração, a fé traz a cura. Aí, no versículo 15, diz: um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha só, aqui mostra que um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Essa é a reação diante daquilo que Deus fez na vida dele, do que o milagre que o Senhor operou na vida dele. Olha só, dando glória a Deus em alta voz. E agora preste atenção: prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Agora ele já estava aos pés de Jesus. Quando ele volta com gratidão, fica muito mais próximo. Agora está aos pés de Jesus. Então, olha só, as ações de graças sempre nos levam mais perto do que quando no início nós estávamos. Porque aqui tem um coração de gratidão. Aqui isso gera um amor, uma admiração pelo Senhor. E, olha só, esse fato de prostrar-se com o rosto em terra é uma submissão maior ainda, correto? E agradecendo-lhe. Olha o que a Bíblia registra. Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Preste atenção, o Senhor contou quantos eram. O Senhor sabia que eram 10. Para o Senhor não era um montão. O Senhor sabia, tinha 10. E preste atenção, aqui ele disse assim: onde estão os 9?
Esses 9 que não voltaram para dar glória a Deus. Essa pergunta, onde estão os 9, é algo que deve calar profundamente em nosso interior. Por quê? Porque algumas vezes nós somos como esses 9. O Senhor nos abençoa e a gente acha que está tudo ali, esse meu tinha que me abençoar. E não tem a gratidão necessária. Mas preste atenção, o Senhor pergunta, onde estão os 9? Quer dizer que o Senhor estava esperando a vinda dos 9. O Senhor espera a nossa gratidão. Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus? Olha só. Olha como o Senhor dá importância ao nosso louvor, à gratidão, a ações de graças. A importância que o Senhor dá, não é tanto a importância que nós damos. Aqui mostra que o Senhor dá atenção a isso. E aí tem algo também maravilhoso, é que diz assim, daí no versículo 19, disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ué, mas ele já não tinha sido curado? Preste atenção, aqueles que voltam e aqueles que têm um coração de gratidão, têm uma cura extra. É uma cura interior. Os 10 tiveram um problema exterior resolvidos, mas esse um que voltou e agradeceu, teve essa proximidade, essa comunhão com o Senhor e recebeu uma cura interior. Então preste atenção, amado jovem da geração final, nós temos problemas, levamos diante do Senhor, e o Senhor vai resolver o problema exterior, mas também, quando há ações de graça, Ele nos dá uma cura interior, é uma cura adicional da experiência. Baseado nisso, nós podemos ver a importância das ações de graças. Agora, nós vamos ler um outro versículo. 2 Coríntios 4,15. Eu vou ler segundo o King James atualizada. 2 Coríntios 4,15. Tudo isso para o vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar as muitas ações para a glória de Deus. Se refere é que nós passamos por muitas e muitas situações, e nessas situações difíceis que nós passamos, a graça é dispensada a nós. E quando a graça é dispensada a nós e nos faz vencer, faz com que haja como resultado transbordar as muitas ações de graças. Está vendo? Você passa por problema para que você desfrute a graça e depois de ter desfrutado a graça, gere ações de graça para a glória de Deus. Está vendo? Aqui nós temos uma cadeia completa. O resultado é que esse problema resultou em glória a Deus no final. Está vendo? Esse é um processo. Se nós tivermos essa visão, isso é algo maravilhoso. Nós passamos pelo problema para experimentarmos a graça, gerar em nós ações de graças e resultar em glória a Deus. Tá? Esse é um outro princípio espiritual importante. Eu não vou desenvolver, mas eu creio que vocês captaram. Vocês são inteligentes, vocês têm o Senhor, vocês são integrantes da geração final. Ok? Agora, Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Eu não vou desenvolver esses itens, mas eu quero lhe dizer que no final está escrito com ações de graças,
ele tem uma razão para isso. É que quando nós estivermos pedindo a Deus, quando nós estivermos falando para Deus as nossas necessidades, pela oração e pela súplica, nós não tenhamos um espírito de queixa, um espírito de murmuração diante de Deus, mas sempre que nós estivermos em comunhão com Deus, trazendo os problemas, nós temos que dizer, Deus, obrigado, porque eu tenho você. Olha só, não é dizer assim, você não me ama, você deixa eu passar por isso, você compreende? Então, claro, essa questão de ações de graça aqui no final significa que o Senhor vai atender seu pedido, daí você dá ações de graça quando você está falando, mas tem um sentido mais amplo, significa um espírito de ações de graças enquanto você está pedindo. Quando nós estamos com esse espírito, sabe o que acontece? Daí nós não ficaremos ansiosos por coisa alguma. Olha só, tem 3 passos aqui. Não estaremos ansiosos por coisa alguma. Nós vamos orar por tudo e nós seremos gratos por qualquer coisa. Tá? Então, isso são princípios espirituais dessa porção. Agora, Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Aqui mostra algo. Ao recebermos a palavra, para que a palavra habite em nós, nós precisamos receber, fazer habitar ricamente em nós a palavra de Cristo com gratidão. E quando nós estivermos instruindo, aconselhando e cantando a Deus, precisamos também ter esse espírito de gratidão em nosso coração. Quer dizer, você está lendo a palavra, está recebendo a palavra, você está... Obrigado, Senhor, gratidão. O Senhor está falando comigo, obrigado, tá vendo? Quando você está cantando também, gratidão. Quando nós estamos instruindo, recebendo as porções um do outro, gratidão. Você olha a importância da gratidão em todos os momentos. E o versículo 17 de Colossenses 3 também, tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tá? Então, olha só, quando você compreende essa porção, daí você vai ver tudo que nós fizemos, seja em palavra, seja em ação. Nós fazemos em nome do Senhor, isto é, unidos, sendo um com o Senhor, e sempre dando graças ao Pai, por meio do Senhor. Colossenses 2, versículos 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Esse versículo nos mostra o nosso crescimento espiritual. Fala sobre andar nele, estar radicado nele, edificado nele, confirmado também na fé, tá certo? Então, isso mostra a questão do nosso crescimento espiritual. E aqui diz, crescendo em ações de graça. Isso quer dizer que quando estivermos crescendo espiritualmente, devemos também crescer em ações de graças. Esse é um outro princípio espiritual. Tudo isso, queridos jovens da geração final, vocês podem depois desenvolver e aplicar em suas vidas, correto? São coisas fundamentais.
isso aí vai fazer com que a sua comunhão com o Senhor melhore muito, se torne mais profunda. Agora, Colossenses 4:2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Aqui mostra que na oração nós temos que perseverar diante do Senhor. Significa o quê? Nós trazemos diante do Senhor e continuamos trazendo, perseveramos, apesar das dificuldades. Mas, preste atenção, aqui diz, vigiando com ações de graças. Significa o quê? Enquanto nós trazemos em oração, nós precisamos estar vigilantes para perceber a resposta do Senhor. Muitas vezes o Senhor respondeu já, talvez não da maneira que nós queríamos, mas a resposta já voltou. E nós não, pelo fato de não estarmos vigilantes, nós não percebemos a resposta. Por isso que nós temos que orar e nós precisamos vigiar as respostas às orações com ações de graças, certo? Amém? Bom, amados jovens da geração final, esses são princípios de ações de graças, princípios importantes que vocês podem trazer para suas vidas, tá bem? Que o Senhor os abençoe, esteja com vocês, perseverem na comunhão diária com o Senhor e não deixe o inimigo fazer cessar o sacrifício diário. Eu terei que sair, né? Porque ainda tem outras atividades e foi uma alegria estar com vocês.